Então, dentro dessa perspectiva do direito, que a literatura é um direito de todos, eu fiquei pensando sobre a narrativa longa, a narrativa em capítulos, que é um desafio. Se a literatura infantil é desafiadora, por exemplo, para as crianças da escola pública, o livro ilustrado é desafiador se você imagina o livro em capítulos, né? Então, a gente vê um fenômeno, por exemplo, como Harry Potter, que tem um alcance mundial, mas aí você vai em certas camadas sociais, as crianças não têm acesso a essa literatura. Por um lado, por conta de que não se bota fé na capacidade dela de ler esse texto, né? Ela não está incluída muitas vezes nas práticas cotidianas dos pais, da escola. Então, eu queria pensar sobre isso, queria ver como é que estão esses acervos de narrativa longa na escola pública e pensar sobre essas obras, que potencialidades elas têm para serem levadas para as crianças do ensino fundamental na escola pública. E aí eu fui pesquisar os acervos do PNBE, do Programa Nacional da Biblioteca na Escola, que era um acervo gratuito, que foi extinto em 2016, e que o governo federal mandava para as escolas. E nesse acervo tem alguns livros de narrativa longa, e sobretudo da Lígia Bojunga e do Roald Dahl, que é um autor super adaptado para o cinema, como Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate, As Bruxas, James e o Pêssego Gigante, são obras muito conhecidas no cinema. Mas como literatura é pouco conhecido aqui no Brasil, Roald Dahl. Então, eu pensei nesse autor para ver como é que ele estava lá como literatura no PNBE, e ele está muito presente, mas, por exemplo, só tem um livro dele para os anos iniciais, e a Lígia Bojunga também, que tem uma obra incrível, super premiada, nossa autora talvez mais prestigiada do ponto de vista internacional, acho que é Eliana Maria Machado, mas eu acho que ela ainda foi antes, ela foi a primeira a receber o Hans Christian Andersen no Brasil, a primeira a receber o Astrid Lindgren, que são prêmios muito famosos, são como o Nobel da literatura infantil, e essa autora recebeu e a gente conhece pouco dela, né? Porque a narrativa longa, porque não é tão acessível do ponto de vista, porque também essa materialidade do livro extenso, ela também interfere no processo de mediação. Os professores muitas vezes não querem ler um livro longo porque acham que não são capazes de ler na sala de aula, a criança só quando ela domina completamente a compreensão leitora que ela pode ler, e é quando o professor leva para a sala de aula e lê com as crianças, né, ler com elas, ler para elas, um capítulo por dia, um capítulo por semana, isso vai construindo aí, isso é formação leitora. Não precisa de grandes estratégias, é ler com as crianças, é ler para elas, né? Ler, eu digo com porque você lê para elas, mas você dialoga, você comenta com o grupo para que elas juntas possam interpretar e compreender melhor a história. Mas não precisa grandes estratégias didáticas, o que precisa é levar o livro para a sala de aula, né, para tirar os obstáculos. Então, um pouco, meu objetivo era um pouco retirar esses obstáculos em torno da narrativa longa nessa pesquisa. É uma pesquisa que eu fiz com 2 jovens de graduação, porque é uma pesquisa PIBIC, então são dois alunos de pedagogia que não eram leitores desses autores e se encantaram, e, enfim, eu acho que também eu estou contribuindo para a formação desses professores como mediadores, na medida em que eles conhecem mais essas obras. E é isso, é uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, a gente inclusive está em processo de publicação, de publicar um artigo sobre os resultados dessa pesquisa.